temos uma promessa: crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo, tu e a tua casa. Então não deixe ninguém de fora, não. É muito importante colocar a família de Deus, família no altar, e acreditar que Deus está agindo, Deus está no controle, e que agindo Deus ninguém impedirá. Agora é importante aprender a citar a família na oração. O missionário R. Soares, ele disse que quando ele veio era só ele. O pai era desviado, né? A mãe não era de Jesus, era de uma religião, e os irmãos, nenhum deles eram de Jesus. Então ele começou a citar na oração o nome da mãe, do pai, né, dos irmãos. Jesus, eu vim, falta fulano, 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 e foi um por um, e foi riscando. A mesma coisa somos nós. Nós devemos apresentar a Deus diariamente, fazer menção, né, na oração da nossa casa, da nossa família, e acreditando no agir de Deus. Então, isso é importante, tem que cuidar. Paulo fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, final da Bíblia. 1 a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. 1 Timóteo 5, 8. Diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Bem, num contexto aqui, Paulo fala a respeito das viúvas, das demais, né, no cotidiano, mas nós não podemos pegar um versículo isolado e fazer uma doutrina. Não, é o contexto mesmo. Quando Paulo fala aqui a respeito de cuidar dos seus, e quem não cuida negou a fé e se tornou pior do que o infiel, porque isso acontece conosco. Aí nós oramos fielmente por uma pessoa, por um amigo, o pregador na igreja, ele ora pelas pessoas, o obreiro, mas ele não esquece da família dele. Não, temos que citar, temos que colocar a família diariamente no altar de Deus, cuidando dela, cercando ela com fé, cercando ela com amor, que isso é importante. Isso fez o Isaac. Vamos lá para Gênesis capítulo 25, versículo 19. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, capítulo 25, versículo 19. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, já um homem feito, quando tomou a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. E Isaque orou insistentemente ao Senhor, por sua mulher, porquanto era estéril. Se pegarmos aqui uma interpretação histórica, naquela época, a cultura era comum o homem ter filhos, entenda bem, com outras mulheres. Se você vê na frente o Isaac, o filho dele, o filho do Abraão, Isaac, o filho do Isaac, o Jacó, ele tem, fora o Esaú que foi profano, mas o Jacó, ele teve filho com 4 mulheres. Ele casou com uma chamada Lia, ele amava a Raquel, que era a sua, vamos dizer, noiva, só que na noite de núpcias, o sogro, em vez de entregar a Raquel, entregou a Lia. Se usava véu naquela época, entenda bem, a luz não é a luz de hoje. E o Jacó entrou na sua tenda, e quando ele amanheceu, o que ele viu não está do lado mas o que é isso? Aqui não, você é a Lia. Sim, mas foi reclamar com o sogro. Ele disse, não, que aqui o costume é primeiro casar a mais velha. Não, mas quem ama a Raquel? Eu disse, então você tem que dar outro dote. 7 anos, já tinha trabalhado 7 anos pela Raquel. Teve que trabalhar mais 7 anos, porque os 7 anos ficaram para a Lia. Mas ele não devolveu a Lia para o sogro, que era tio dele. Ele continuou. E as duas, tanto a Lia como a Raquel, elas tinham servas. Quer dizer que a família não era uma família tão pobres assim. E elas então tiveram filhos também, porque era a cultura deles, era a prática deles. Mas o Isaac, sendo um homem do Antigo Testamento, ele é um modelo para o Novo Testamento. Ele não buscou outra mulher, ele orou por ela. Dirigido por Deus, como é bom, porque nós andamos por fé e não por vista. Então, esse homem do Antigo Testamento, ele é um modelo para o Novo, porque no Novo Testamento, Paulo diz que o homem é marido de uma só mulher, que a mulher é mulher de um só homem, até nos pensamentos. Claro, Deus não leva em conta o tempo da ignorância,
Quantas pessoas chegam na igreja, às vezes no segundo, terceiro, quarto, quinto, às vezes tem gente chegando no 10º casamento, tudo bem. Cumpra as obrigações da lei, pensão, o que for, não é? Um dia um homem, até jogador de futebol, falou para um outro que se tornou um cristão, né? Você vai na igreja? Ele disse assim, vou. Rapaz, continua, porque eu dou 8 pensões. Agora você vê, né? A vida dele é uma vida comum lá fora, que por não ter Cristo, por não conhecer Jesus, tem 8 pessoas que ele tem que pagar pensão. Mas voltando aqui na nossa história, então, o Isaac, ele insistiu mesmo, ele perseverou. Ele não desistiu, não buscou outra mulher, não busque. Tem que fazer o quê? A Bíblia diz, 1 aos Coríntios 7,14. Sai daqui não que eu vou ler aqui. 1 aos Coríntios 7,14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Salvação, ele terá se aceitar Jesus, ela terá se aceitar Jesus. Mas ele santifica, ele separa ela na oração, ele abençoa a mulher na oração, ela abençoa o marido na oração, ela santifica, ela seca o marido com a fé dela. Diz assim, é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos serão imundos, mas agora são santos. Quer dizer, os filhos também são santificados nessa fé. Como é importante a pessoa fazer isso. Claro, quando nós já conhecemos a Jesus, a pessoa casa com a pessoa da mesma fé, porque comunhão tem entre a luz e as trevas. Paulo fala isso na segunda carta aos Coríntios 6,14. Isso é para uma futura união. Já estou falando de quem já tem uma união, e o marido não é crente, a esposa não é crente. Pense bem que tem situações que não são fáceis. Um dia desse foi um homem, geralmente é a mulher que se expõe mais, se fala, dá o testemunho. Mas ele contou, os 2 eram da baladas, os 2 viviam na bebida e tudo, e ele foi para a igreja, ele se converteu, e ela não. Agora, imagine, ele tinha que cumprir os deveres do matrimônio. Vamos falar numa linguagem clara, alta, mas clara. Ele tinha que beijar a sua esposa. Mas ela estava com cheiro de cigarro, da bebida, ou vice-versa. Ela tinha que beijar. Tem que santificar em oração, não pode deixar de ser esposa dele. Não pode deixar de ser marido dela. Entenda bem, mesmo ele não sendo, tem que santificar em oração, ou crescer e buscar de Deus mesmo, santificando aquela vida. Então o Isaac mostra aqui a Bíblia Sagrada o que é um homem de Deus. Ele cuidou da sua esposa. Ele não disse, ela é estéril, e olha que a lei era muito, vamos dizer, rígida naquela parte, ele depois até abrir mão dela. Mas não, ele santificou, ficou em oração e tudo. E de maneira alguma ele abriu mão, não abra mão. Mas pastor, Deus sabe a luta que eu enfrento. Deus sabe mesmo. Sempre falamos para as pessoas que Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, entrou com eles lá. Não tirou, entenda bem, o Daniel da cova do leão, esteve com ele lá. Mas esteve também no Novo Testamento com Paulo e Silas. 2 homens estavam fazendo a obra de Deus, que foram presos, açoitados com varas, sumariamente foram condenados, e o que eles fizeram? Eles ali oraram a Deus, buscaram, reclamaram, não murmure da sua esposa, do seu marido ou do seu filho. Ele passou, já, isso é uma cruz que eu carrego. O que você quer dizer com cruz? É uma missão ou é um peso? Geralmente, quando a pessoa fala cruz, ela não fala com missão, fala uma praga que ela está carregando. Não, seu filho é herança do Senhor. Vai cercando com fé, vai orando, buscando, fazendo como fez o nosso irmão Isaac, que não abriu mão. Não abriu mão. Ele santificou ela em oração. Orou por quanto era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Pronto. Engravidou. Mas nós sabemos a história. A maioria aqui deve conhecer. Mas tem gente começando, nós estamos pela rádio, pela TV, estamos pela internet. Diz assim, depois confere até a rádio para mim, da seu Ventura. Confere até a rádio. Os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Naquela época não tinha ultrassonografia, né? Não tinha o avanço da ciência de hoje, mas ela ficou sabendo que eram 2. E diz, e combina os seus dias para dar luz, eis gêmeos no seu ventre.
E saiu o primeiro ruivo, e todo com uma veste cabeluda, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. Irmão, isso é muito profundo para nós. Foram 20 anos, ele não abriu mão de quê? Da sua esposa. Mas é mais do que isso. Ele não abriu mão da direção de Deus na vida dele. E hoje a direção de Deus é mais clara para nós. Como assim? Porque nós temos a palavra revelada, escrita, que ele não tinha. De vez em quando você ouve alguém, desculpa a expressão, falar uma baboseira. Eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Eu gostei muito que uma pessoa, não sei quem é o autor, né, ou autora, diz assim, claro que teria que ser homens. Deus não ia usar os cavalos. Deus não ia usar os cães. Deus não ia usar os leões, né? Deus tinha que usar, porque o homem que raciocina. Deus tinha que usar o homem. Já ouviu alguém falar, eu não creio, porque ela foi escrita por homem. Mas quem é que escrever? O próprio Deus poderia escrever. Não. O próprio Deus teve que se fazer homem, porque esse mundo é dos homens. Ele criou para o homem. Ele teve que se fazer homem para entrar aqui. Ele tem que fazer homem. Por isso que ele não veio como Deus, onde apareceu. De onde ele é? Sabemos. Nós sabemos que ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, entenda? Ele não era filho de José no sangue. José foi como um pai adotivo que ficou, nós conhecemos bem a história toda. Maria estava compromissada com José, mas ele nasceu de Maria. Isso aí nós temos certeza, ele teve que nascer como homem. Foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, por isso foi um milagre. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E não tem outra Virgem Maria. Se alguma moça aparecer em casa, que está grávida, que for um anjo, diz assim, quanto a outra, não existe. Não vai ter outra Virgem Maria. Não tem, só teve uma só. Mas voltando aqui à seriedade, então, não abra mão, tem que fazer. Ele cuidou da sua esposa. Cuide do seu filho, cuide do seu pai. Honra o teu pai e a tua mãe com a salvação, a maior bênção. O que você podia dar para o se você tivesse condições financeiras? Como é que você honraria o seu pai? Uma boa casa, não ter um plano de saúde, né, hoje, com roupas, que tivesse idosos, pessoas para trabalhar com eles, para auxiliá-los. Se tivesse dificuldade, colocaria cuidadores, não é verdade? Honrando. Entendeu? Todo dia, não só isso, todo dia telefonava, papai, te amo, mamãe, te amo, saudade, olha, eu estou viajando, estou aqui, assim por diante. Mas muito mais é a vida eterna para eles. Entendeu? Orar por eles, interceder por eles, mas ele já está ruim da cabeça, está com muita idade, a vida toda ele foi religioso, matar uma religião, ou a vida toda ele não acreditou nada. Para com bobeira, agindo eu, quem impedirá? Deus, quando chamou Abraão com 80 anos, o Moisés chamou Moisés com 80 anos, o Abraão foi com 100 anos para ser pai. Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então é isso que nós precisamos. Agora, isso chama-se o quê? Amor. Vamos para João, capítulo 14, que eu sei que você sabe. Mas tem gente, como eu falei, que sempre temos que saber que estamos com pessoas que chegaram na sala de aula agora. 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que há de se manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. É isso, guarde a palavra. Entenda, você ouviu a palavra, porque eu falei, o Isaac não tinha a palavra revelada, mas ele tinha, não tinha a palavra escrita, desculpa, mas ele tinha a palavra revelada. Porque se você voltar no Gênesis, o que diz lá? No capítulo 17, no versículo 19, que nele Isaac seria contada a sua descendência. Gênesis 17. E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, falando para Abraão, te dará um filho, e chamará o seu nome Isaac. E com ele estabelecei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. Em palavras, vamos dizer, de hoje, o que Deus está dizendo para ele ali? Nele, Isaac, será contada a sua descendência. Aí ele casou a mulher estéril, Deus, me dá outra, que essa aqui é estéril, não vou poder cumprir a tua palavra. Não, Deus só tem a palavra.
Somos nós. Guardamos o que a palavra diz. Marido santo santifica a mulher. Mulher santa santifica o marido. Os filhos são santificados pelos pais. Os filhos são abençoados diante de nós. Honra o teu pai e a tua mãe. Quer dizer, honra a casa dele, também os filhos dele, seus irmãos, assim por diante. Vai, né? Ampliando tudo isso. Guarda a palavra. Seja perseverante. Vá até o final. Não desista. Não abra mão. Você vai ver. Você vai ver Deus operando, você vai ver Deus se manifestando. E em Hebreus 10, 38, você conhece bem? 10, 38. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, não pode. Ouviu a palavra, ela trouxe fé ao seu coração. Ouviu a palavra, ela trouxe uma convicção, ela trouxe uma certeza para você. Agora você tem que ser valente. Não pode recuar, não. Ela é de Jesus, ele é de Jesus. Ou os filhos para os pais, os irmãos para os irmãos, assim por diante. Não abra mão, faça, vá, busque, lute. Nós temos a visão muito maior do que a deles no passado. Nós precisamos ser perseverantes, ser insistentes, ser constantes na oração, ser valente, não admitir o que o diabo vem trazer. Ele vem, o diabo não vem, eu sempre digo que ele não vem de chifre, com um garfo na mão, dizendo, não, fica firme. E vem aquelas ideias, aquelas coisas, vem, desculpa, não estou falando mal de teólogo, pelo contrário, são uma benção, estudo, trazem para nós, mas aqueles que se acham tão sábios, que querem ultrapassar a doutrina de Cristo. E começam a ter ideias que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Não tem nada aí, não, mas é que interpretação, e começam a dizer que a Bíblia tem que ser assim, a Bíblia não muda. A reforma protestante que aconteceu no final do século XV, começo do XVI, entenda? Não foi reforma da palavra de Deus, ela não foi reformada. Foi o homem que entendeu que o justo viverá da fé. Aí ele começou a entender que ele não tinha que pagar, havia pagamentos disso, daquilo, havia... Não tem. Aí é diferente. Então, a pessoa tem que compreender, a pessoa tem que parar para pensar direitinho nisso aqui. Eu vou viver da fé, eu não vou recuar, eu vou amar a Deus verdadeiramente, eu vou guardar a palavra de Deus. Tem que ser, eu estou falando da família, mas precisamos de outras bênçãos. Nós temos que entender que o Israel do passado, ele foi chamado, não era para destruir as nações, é para mostrar a glória de Deus àquelas nações. A mesma coisa é a igreja de Cristo. Ela foi chamada hoje para mostrar ao mundo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas nós esquecemos e começamos a fazer como eles, querem destruir as pessoas, acabar com as pessoas. Não. Que eu digo sempre para a igreja, trate bem o seu próximo, não importa se ele tem um credo religioso ou não, entenda? Se ele tem uma prática pecaminosa, o Senhor diz, quanto mais no pecado a pessoa está, mais ela tem que ser amada. Mas aí passa perto dele que eu digo, bom dia, boa tarde, sempre um sorriso, sendo simpático, mas não, passa às vezes só porque a pessoa tem uma vida errada, uma vida, vamos dizer, distorcida, seja por causa da religião ou por causa das suas práticas pecaminosas, e a pessoa passa perto dele, amado diabo, olha com aquele desdém, com aquele desprezo, até com ódio às vezes, o sangue de Jesus tem poder. Mas o que é isso? Você tinha que passar e sorrir, deixar conquistar o coração daquela pessoa, verdade, não para ser seu marido ou sua esposa, né? Não, mas entenda, tanto faz ser homem ou mulher, é uma alma preciosa. É uma alma preciosa, que ele tem que olhar para a pessoa como um rapaz, entenda? Se ele quer conquistar uma moça, a moça quer conquistar, tem que ser sempre um simpático para o outro. Mas você não vai conquistar aquela pessoa, você está conquistando para Cristo, porque você já tem a sua esposa, já tem seu marido, ou ela tem... Mas não, você tanto faz, se é homem ou mulher, entenda bem, você está conquistando para Cristo. Então você é simpático para aquela pessoa, com aquela pessoa, porque você guarda a palavra. Qual é a palavra? Vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Aquele bêbado, Deus quer salvá-lo. Aquele homem que se prostitui, aquela mulher que se prostitui, Deus quer salvá-lo. Então eu tenho que conquistá-lo. Eu tenho que ser simpático com ele, eu tenho que ser simpática com ele, a senhora deve dizer isso. Eu tenho que dar um sorriso e pedir a Deus amor e poder para conquistá-lo. Amor e poder para levá-lo a Cristo verdadeiramente. Estou falando, já ampliando, que é toda a pessoa. E de pregar o evangelho a quem? Toda criatura. Aquilo não é uma criatura aquilo ali. Então, nós temos que olhar para a Bíblia, se nós somos realmente crentes, se cremos realmente na palavra. Isaac acreditou. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma palavra, então ele não podia abrir mão daquilo.
Ele não ia abrir mão, mas tinha um impedimento. Ela era estéril, mas aí ele perseverou em oração. E Deus deu a vitória. Dá a vitória para você também. Eu digo, a luta pode estar grande, a vitória vai ser maior. Seja mais valente que o valente. Não desista da sua família. Não desista. A luta pode estar grande. O pessoal pode chamar você de bobo, não olha para os outros, não. Olha para Jesus, entenda bem, que o galadão não vai vir do homem, não. O galadão virá do Senhor. Depois todos verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Terão respeito. No começo pode debochar, escarnecer, zombar. Entenda bem, mas depois verão que é chamado pelo nome do Senhor. Oh, e você vai glorificar a Deus, você vai exaltar o Senhor. Amém?